gente? Tudo bem com vocês? É um prazer revê-los. Eu estou aqui estreando esse novo formato, né, de live, porque, como eu disse numa chamada do Instagram, você vai ter uma questão de tempo. Então, o que eu fiz? Semana passada eu fiz a live como a questão da pandemia, e a pandemia, e a questão da economia na pandemia, e a questão da pandemia na economia chamou a atenção de muita gente. E só que o problema é que ficou muito curto, né? Chegou nos últimos 10 minutos, por exemplo, não tinha mais aquela... eu estava tentando caber o que eu tinha escrito, e a tendência era sempre correr muita coisa, fazendo as coisas correrem, tá? Então, o que está acontecendo? Aí o que eu fiz? A questão dessas lives, eu sempre quis fazer, tá? De um formato, eu não queria fazer de uma forma sozinho, eu gostaria de fazer em 4 mãos ou mais mãos, mas só que eu estava precisando de essa certa confiança. E eu comecei então aos poucos, fazendo essa questão aos poucos, e depois eu comecei a já planejar essa questão de fazer uma live com mais pessoas. Como que vai funcionar esse programa, vamos falar? Eu vou fazer temas, então eu vou desenvolver temas. Provavelmente, né, o YouTube vai ser aqui a sede desses programas, aonde eu posso jogar gráficos, notícias, enriquecer mais essas minhas lives. E dentro dessas lives eu vou chamar pessoas que participaram, pelo menos nesse tempo que eu estou aqui, para fazer o nosso programa, tá? Então, pegando a cabo esse desejo de fortalecer, esse desejo de fazer o nosso canal ficar mais atrativo, eu vou chamar pessoas que eu conheço, que têm uma certa afinidade. E no caso agora, né, daqui a pouco entra o Vitor. Ele está trabalhando, ele tá terminando uma reunião de trabalho, certo? E ele foi uma coisa bem por acaso, tá? O que acontece? Um dos objetivos, uma das finalidades dessa live é reencontrar ex-alunos. Então o Vitor é um ex-aluno meu. E foi a coisa bem engraçada, né? Aí, ó, ele chegando aqui. Ele tá chegando. Olha quem tá aí. Tudo bem, Vitor? Tá me escutando? Alô? Fala, Vitor. Eu vou aqui chamar você, eu vou fazer uma transição para você aqui, tá? E eu vou aqui, nós estamos fazendo um vídeo casado no YouTube, tá? Pode ficar tranquilo, depois eu passo para você. Então, ó, aí, ó, esse é o Vitor, tá? Eu falei, ele foi uma coisa bem curiosa. Quando eu ouvi, né, pela primeira vez eu vi você dando entrevista lá na IPTV, né, na Globo, na verdade. Depois, a gente pediu, né, eu pedi aí um dia eu tava chegando em casa, eu ligo a CNN Brasil, você tava lá fazendo uma entrevista com a Thalys Heredia. E eu falei, nossa, olha, tão bem, né, a questão aí. Então, Vitor, o que eu quero, o que eu estou trabalhando? Tá me escutando, Vitor? Você está me escutando? Está me escutando, Vitor?
Aí tá. Oi, tá no mudo aqui, Beleza. meu. Não, beleza. Ó, se você estiver escutando, Tudo bom? beleza. Então, ó, eu tô com o canal aqui, meu também do YouTube, depois eu passo. Agora eu não tô mais escutando. Não O seu mais? tá aparecendo que tá no mudo Ah, aqui beleza. pra mim. Beleza. Então, o que eu tô falando aqui é o seguinte, eu estou trabalhando, né, o projeto desse trabalho é chamar alunos, né, ex-alunos, que estão em algumas áreas que eu estou abordando alguns temas. Esses temas Uhum. que eu tô abordando, então, por exemplo, na semana passada eu trabalhei com a questão da economia. Eu fiz um recorte bem sintético, né, bem por cima, desde o do período da reabertura, né, desde o período da reabertura, até a questão do atual governo, né? E a mudança, por exemplo, na política de juros que está acontecendo desde a virada ali do plano, né, do governo Temer até chegar agora, né, no patamar de 2. Nunca antes na história desse país tivemos uma taxa de juros a 2%, né, de taxa Selic. Então isso é uma mudança muito forte. Isso também isso mostra a questão da mudança também do perfil da política e da equipe econômica e que nesse exato momento, né, está tendo esse rebuliço e quem tem dinheiro investido, no caso nós dois, ficamos ali vendo aquela briga entre o Marinho, entre o Guedes e entre o Bolsonaro. Você fica falando, gente do céu, para de brigar, senão vai começar a zebrar aqui e eu tô lascado. Então, ô Vitor, a gente, né, nós estamos fazendo aqui, né, é um projeto piloto, então você teve a honra de fazer a primeira, Legal. a primeira live, tá? Então, da gente. E isso nós vamos tentar, né, trazer depois mais, vamos dizer, perguntas. No caso, eu já tenho algumas perguntas para fazer e aí você já vai também trazendo algumas novidades do que está acontecendo nesse mundo hoje econômico pós-pandemia. Então, deixa eu só apresentar, fazer formalmente, né? Então, o Vitor Cândido, ele é formado em Economia pela Universidade Federal de Viçosa e tem mestrado, né, na Universidade de Brasília. Ele já trabalha há anos no mercado financeiro, já foi economista-chefe de diversas instituições. Tá? Hoje ele é um dos participantes da Journey Capital e também ele é um dos fundadores da Terraço. Né? E isso mostra, né, que como, por exemplo, ele está, vamos dizer, é um orgulho, ele está numa posição bem assim, mais de destaque, né? Eu, como o professor de geografia dele, eu fico feliz de ele estar nessa área. Então, Vitor, eu queria fazer uma pergunta para você, assim, como que o mercado financeiro está enxergando essa disputa entre o governo, né, então a ala que é assistencialista, e essa ala mais liberal, que é chefiada pelo Guedes. Então, tá todo mundo assim, nossa, o Bolsonaro ele tá pensando em 2022 ou ele está pensando no agora? Ou ele está largando o Paulo Guedes e está abraçando o assistencialismo? Aí eu faço uma brincadeira com os meus colegas, né? Agora só falta cortar o dedo direito, né? Porque o outro tinha o dedo esquerdo e ele não tinha. Agora é o dedo direito, né? Que ele vai ter que cortar para ser igualzinho. Então, como que o mercado financeiro está enxergando essa mudança de postura do presidente, principalmente da ala assim, que está querendo injetar o assistencialismo no governo, que tinha um cunho liberal? Bom, vamos lá. Primeiro, valeu, é um prazer estar aqui. Para os alunos que
do Estevam que vão assistir. O Estevam foi um professor bem importante. Ele me deu aula no primeiro ano colegial e no terceiro, se eu não estou Terceiro, isso. enganado, isso, no Pelicano, lá em Poços de Caldas. Foi um professor bem importante, ele sempre incentivou bastante. E dou uma dica para todos os alunos, no geral, às vezes a escola tenta limitar um pouco a gente. Eu não era um aluno muito exemplar em termos de comportamento, a coordenadora me odiava, mas, no geral, a escola tenta limitar um pouco a gente, e tem alguns professores que incentivam outras qualidades que a gente tem, que na maioria das vezes a escola não tem o menor interesse, né? O Estevam foi um desses professores, sempre incentivou isso. A escola tem um interesse, uma agenda um pouco desalinhada com a do aluno, que a escola quer que o aluno seja um número no final do colegial. Não estou falando que não é importante estudar, eu sempre gostei de estudar, mas o que eu me interessava, que era basicamente história, geografia e física. Então eu combinei história, geografia e física, e a coisa que fazia mais sentido era ser economista, né? Um cara que sabe fazer conta aplicada e que sabe história e geografia. Eu falei, peraí, acho que tem... E eu gostava já de mercado financeiro. Na época, 2010, era outro país, o Brasil estava bombando e mercado financeiro estava muito em voga. Eu tenho também um certo privilégio da loteria genética. Meu pai é mestre em engenharia de produção. Meu avô, o pai do meu pai é um economista formado em Universidade Federal, então eu sou a terceira geração da minha família que tem um diploma de universidade pública brasileira, o que é um privilégio em termos de Brasil. Então, um pouco do meu aspas sucesso aí não é muito meu, é um pouco da loteria da vida aí. Obviamente tem algum mérito, mas eu tive esse privilégio. Eu sou economista, formei na Federal de Viçosa. Para quem está pensando em fazer economia, é uma excelente universidade, é uma das melhores, eu diria que é a melhor universidade de Minas. É maravilhoso o campus, parece um condomínio de luxo. É super agradável, uma cidade super gostosa de morar quando você é estudante, muita festa, muita cerveja, muita festinha, e a universidade é muito boa, e é um ambiente muito gostoso, eu recomendo, né? Todo mundo está na mesma... Só vai pegar fazer um adendo. Se minha mãe fosse seguir a carreira acadêmica, Estevinha não estaria aqui, né? Porque a minha mãe, ela passou em engenharia de alimentos em Viçosa, né? Só que ela não teve coragem de ir para Viçosa, né? Ficou em Poços. Aí conheci meu pai. E para Viçosa é uma decisão um pouco difícil, porque é realmente muito longe dessa região que a gente mora, que eu cresci ali, Poços, Ribeirão, mas é uma universidade muito boa, tá? É a oitava melhor universidade de ciências agrárias e florestais do mundo. É uma universidade que tem uma interface com a iniciativa privada que eu nunca vi em nenhuma outra universidade no país. Ela tem um modelo... A UFV é uma universidade americana, basicamente. Ela foi criada por americanos, teve reitores americanos no começo. Então, ela funciona muito diferente das outras federais brasileiras. Então, é uma universidade que, mesmo nesse período de crise, tem financiamento, tem bolsa para os alunos mais pobres. É uma universidade muito, 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 muito legal. Tem um carinho muito grande por lá. Aquela universidade é realmente uma máquina de mobilidade social. Quando a gente fala que educação transforma a vida, eu vi muita gente de origem humilde que se formou lá e está mandando super bem na carreira e realmente mudou de patamar. Eu me formei em Viçosa, depois eu fui trabalhar no mercado financeiro. Eu sempre tive muita sorte de várias pessoas legais me ajudaram. Fui trabalhar no family office dos donos de um dos maiores bancos do país, que é basicamente um fundo que administra o dinheiro dele. Depois eu vi que eu não ia crescer muito sem mestrado. Economista tem um pouco dessa sina, precisa de mestrado. Economia é uma das poucas profissões que, se você não é um acadêmico, um mestrado e um doutorado aumenta o seu salário de fato, e aumenta muito. Então, é algo que faz muita diferença na carreira. Então, eu fui fazer mestrado, minha família se mudou de Poços para Belo Horizonte, depois foram morar em Brasília, então fui para Brasília, fiz mestrado na UNB, que é o melhor mestrado de economia de universidade federal, né? Depois tem a USP, que é estadual, e depois tem as privadas, que são muito fortes, que são as FGVs, tanto do Rio, tanto de São Paulo, quanto o INSPA. E aí, no meio do mestrado, fiz um monte de coisa, fui pesquisador da FGV, depois eu fui trabalhar
no Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é um primo do Banco Mundial, né, tem a mesma função, Banco de Fomento, que é bancado por países das Américas, né, desde dos Estados Unidos para baixo, né, o Canadá não participa do banco. E o Brasil é o segundo maior acionista do banco. Então, a sede do banco em Brasília é bem grande. Trabalhei lá como macroeconomista, depois fui economista-chefe de uma corretora bastante grande, da Guide, e deixei de ser economista. Hoje eu sou gestor, então eu sou aquele cara que toma posição. A gente investe nos fundos, né? Principalmente na parte de juros e câmbio. Esse é mais meu papel hoje. A Journey é uma gestora, né? A gente tem 800 milhões de reais sob administração. Então, quem gosta de mercado, se entrar na XP, nossos fundos estão lá. Bom, essa breve introdução. Primeiro, pedir perdão pela cara de louco, porque eu tô no sítio aqui na Serra da Mantiqueira, isolado. Faz muito tempo que eu não corto cabelo também, então com essa cara de maluco do cacete. Mas uma coisa, o Brasil tem passado por momentos muito interessantes e sui generis, assim, eu diria. A gente passou em 5 anos por impeachment, por um mandato tampão de um presidente, que foi o Temer, que foi muito importante mesmo do ponto de vista econômico. E quando eu falo de política, a minha visão é muito desapaixonada. Depois de um tempo no mercado financeiro, você começa a ser muito mais pragmático. É óbvio que as nossas preferências políticas naturais interferem no julgamento, mas a gente tem que deixar muita coisa de lado. Às vezes você não concorda com o governo, mas a sua análise tem que ser completamente desapaixonada, senão você, no final do dia, não faz o que você tem que fazer, que é basicamente ter uma tese de investimento e ganhar dinheiro com a sua tese de investimento. Então, eu aprendi a separar bem isso. Quando eu voltei para o mercado financeiro em 2018, foi bem interessante, porque eu cheguei logo no começo da campanha eleitoral, então, dada a posição que eu tinha de economista-chefe e a instituição que eu trabalhava, então eu tive contato com toda a campanha de todos os candidatos. Então, verdade, com a equipe do PT, com a equipe do Bolsonaro, conheci Paulo Guedes ainda, quando o Paulo Guedes era ainda uma promessa, o Bolsonaro, aí teve a facada, depois conheci o General Mourão, conheci a Cátia Abreu, eu estava bem no meio ali da bagunça e ouvindo todo mundo ali naquele, né, Bolsonaro vai morrer, não vai morrer? Então, era uma baita loucura, foi muito legal acompanhar a eleição. Bolsonaro foi eleito, para o bem ou para o mal, né, virou presidente, numa esteira que eu diria de um país bastante esfolado, né? Então as pessoas foram basicamente para o antipetismo. E muito do que está acontecendo agora é reflexo do que aconteceu nos últimos anos. Ali no governo Dilma, você teve uma tese de política econômica que se provou muito errada, que foi o neodesenvolvimentismo, né, o nome que você queira fazer, que é o Estado tentando ocupar o espaço que é normalmente nas economias desenvolvidas do setor privado, principalmente no que tange no mercado de capitais. O governo criou um monstro que já existia, ele deu esteroides para ele, que foi o BNDES, que virou um banco gigante, né? O BNDES, só para a gente ter uma ideia, o governo colocou 400 bilhões no BNDES entre 2008 e 2014, tá? A gente gastou um plano Marshall no BNDES, tá? Então, mais do que se gastou na reconstrução da Europa no pós-guerra, foi jogado no BNDES. O BNDES, por sua vez, jogou muito dinheiro na economia e o tempo mostrou que as alocações de capital do BNDES foram muito erradas. Por exemplo, teve o Proinf, né, e a explosão dos caminhões. A greve dos caminhoneiros é um resultado disso. É, né, uma coisa que a gente esquece, mas era muito barato comprar uma carreta, o juro era basicamente zero. Num período que o juro para as pessoas no banco, né, a Selic, era 9%, né? Isso o juro básico, mais o spread bancário. Foi um período que você comprava um jato executivo com juros zero, né? Então, saiu até do que o Luciano Huck comprou um avião com uma linha do BNDES. Tudo isso numa tentativa de estimular a indústria. Foi a época que a JBS pegou muito dinheiro com o BNDES, várias outras empresas próximas do governo, e no final isso não deu resultado nenhum, e a dívida do Tesouro ficou muito grande, né? O país se endividou muito. O mercado financeiro viu aquilo
e falou, olha, não está legal, não está sustentável. Isso ao mesmo tempo que o Banco Central abaixava os juros. Então, a economia superaquecendo, porque tinha uma quantidade imensa de dinheiro entrando na economia, né? E o emprego estava alto, o emprego formal estava alto, então as pessoas tinham crédito. Então o mercado olhou e falou o seguinte, cara, isso não vai dar certo. Então o mercado começou a segurar, as expectativas pioraram muito e a economia descambou numa crise muito grave. A dívida pública explodiu, né? A gente descobriu que tinha controle de preços, a inflação explodiu, né? Foi a 11% num ano que a meta era 4,5%, né? Então, bom, teve um impacto muito grande sobre o país, né? Um país que começou a década numa euforia danada em 2010 e entrou uma presidente inábil politicamente, a Lava Jato, e tudo isso que a gente conhece bem. Vem o Bolsonaro, né, um político corporativista, um político com histórico de votações nos seus mais de 25 anos de Câmara dos Deputados, um histórico basicamente de um político situacionista, oportunista, que sempre votou junto com um grupo de interesse. O Bolsonaro, se eu escondesse o nome Bolsonaro, mostrasse o histórico de votação para qualquer pessoa, acho que a pessoa falaria que ele é um deputado do PT, do PDT, do PCdoB. Não um deputado que tem o Paulo Guedes, que viria a ter o Paulo Guedes como ministro da Fazenda. Então, Bolsonaro é um político oportunista e sempre foi um político de baixo desempenho parlamentar, né? Quando você olha os números dele, propôs poucos projetos, não é um político nunca foi um orador eloquente, seus tempos de bancada sempre foram muito mal utilizados. Mas o Bolsonaro capturou aí, enganou, eu diria que ele enganou porque ele não era essa figura, mas ele conseguiu aí capturar esse eleitorado muito, muito machucado e desiludido com o PT. Muita gente de classe média alta votava no PT e ficou desiludido, a classe média, muita gente, pessoas mais humildes também, perceberam, eu lembro que na eleição pegavam muito avião, então pegavam muito táxi, van de aeroporto, então conversava com muita gente, assim, né, o cara, você tá indo para onde, você tá de terno? Eu falava, vamos saco político, e você vê que as pessoas estavam, de fato, revoltadas com o que a gente tinha. Bolsonaro ganhou, e espertamente, né, se colocou ali do lado do Paulo Guedes, do lado do Sérgio Moro, criou toda aquela gente. Mas o Bolsonaro continuou o que o Temer fez, e o Temer eu acho que do ponto de vista da história econômica, vai ser um presidente que vai ser perdoado por todos os outros erros, tá? Os economistas gostam muito do Temer. A gente até eu trabalhava num prédio que ele tinha um escritório, e a gente encontrou com ele uma vez, gritamos, fica Temer, o Bolsonaro já tinha sido eleito e tal. Ele ficou super feliz, deu um tchauzinho. Já encontramos com ele num restaurante também e tal. O pessoal foi lá, abraçou ele. Eu acho que ele, de fato, né, tirando a questão ética, que ele obviamente tem problemas, mas o Temer fez coisas muito importantes. O teto de gastos, que é algo que a gente vai falar agora, foi uma invenção da equipe do Temer, né? E o Temer trouxe uma racionalidade. Ele botou a bola no chão. Ele assumiu o governo e falou, cara, qual que é o problema econômico? É o fiscal. Ele botou a bola no chão. Né? Ele falou, você tem um orçamento completamente descontrolado, vamos botar uma camisa de força no doido, depois a gente vai medicar ele. A segunda fase ele não conseguiu fazer, porque o Joesley Day, né, que também se provou juridicamente um fiasco, né? O Joesley Batista está muito mais rico hoje do que ele estava naquele período, né? Então, assim, não aconteceu absolutamente nada com o Joesley por aquilo e uma série daquelas acusações não teve grandes impactos. Mas teve um impacto muito grande sobre o governo, que ficou banco e virou um governo de sobrevivência política. Então fez o teto de gastos e não conseguiu custo de privatizações, de reforma da Previdência de 1 trilhão, e junto com isso, um Congresso novo. Isso é uma coisa que a gente sempre esquece de falar. Teve uma renovação grande em ambas as casas, tanto na Câmara quanto no Senado, e um Congresso disposto a votar temas, eu diria, mais ortodoxos do ponto de vista econômico, como votou a reforma da Previdência. E ali, no ano de 2019, Bolsonaro deu claros sinais de quem ele era, né? Protegeu os militares, não quis enviar reforma administrativa no final do ano passado, ainda não enviou, disse esses dias que ele ficaria triste de deixar o governo sem dar um reajuste para o funcionalismo público. Então, ele ainda tem esse lado corporativista dele.
A economia não teve um desempenho sensacional em 2019, de empate, porque demorou muito para fazer a reforma da Previdência, o mercado com um pouco desconfiado. Ele tinha uma base grande no começo do governo. O PSL tinha um número expressivo de deputados e de senadores. Perdeu a base, então o mercado começou a olhar e falou, bom, esse é um presidente radicalizar a pauta já no final do ano passado. Dele caiu, ele falou, eu não corto cabelo porque eu não vou no cabeleireiro é serviço, né? Então, eu não conseguia, a economia teve que parar. E aí impôs uma nova dinâmica no país muito interessante, que teve que fazer o auxílio emergencial, que eu acho correto, né? A gente teve que jogar fora a meta fiscal desse ano, que já tinha um déficit de 1,5 do PIB contratado, vai para 10, e escancarou uma série de coisas. E a gente entrou nesse momento de conflito entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Por que eu voltei tanto? Porque a gente precisa entender um pouco o que aconteceu nos últimos anos para a gente chegar, né, nesse cenário que a gente tem do coronavírus, escancarou como que aonde a economia, né, os problemas que a economia tinha. E o Bolsonaro, muito espertamente, no começo da pandemia, ele teve uma postura muito ruim, de negação, que ainda tem, e ele viu que errou. Isso é uma coisa interessante, quem acompanha a política no detalhe. E então ele virou e falou assim, eu errei, ele radicalizou muito o discurso dele, por algum período, viu que tinha uma chance razoável dele ser ocupado pela pandemia, então ele falou, deixa eu buscar apoio político. E o Bolsonaro mudou completamente o jeito que ele opera politicamente. Isso é uma coisa muito importante para essa análise do fiscal, porque o Bolsonaro deixou, em 2 meses, isso é algo incrível, de ser um político de baixo desempenho para virar um presidente de maioria. Ele parou de ouvir a ala ideológica do governo, e só um parênteses, eu não estou defendendo o Bolsonaro, eu estou fazendo uma análise pragmática de quem está no dia a dia, de quem a gente assina analistas políticos e afim, a gente gasta um bom dinheiro e tempo analisando política, vai a Brasília quando podia, sempre estava em Brasília em reunião com políticos, mas o Bolsonaro virou um político de centrão, basicamente, e bem articulado. Trouxe o Fábio Faria como ministro das Comunicações, conseguiu agora o Ricardo Barros, que é um craque, é marido da ex-governadora do Paraná, foi ministro do Temer. Então, o Bolsonaro virou um político funcional, o que ele não era há 2 meses atrás. E aí eu tenho um pouco de dificuldade de entender por que o mercado financeiro acha que a gente está numa situação pior agora do que há 2 meses atrás. O fiscal já era ruim há 2 meses atrás, e o presidente estava montado num cavalo na frente do quartel-general do Exército, pedindo quase uma revolução, uma ruptura institucional. E agora, em 2 meses, ele virou um político tradicional. Até o jeito de se vestir do Bolsonaro mudou. Notem que ele aparece muito mais de terno e gravata agora do que com camisa de time, camisa polo ou qualquer outra roupa que não seja terno e gravata. Ele realmente mudou a postura dele. O que eu acho positivo nessa disputa, porque antes ele podia ser refém do Congresso. Como ele foi, o auxílio emergencial não era para ser de R$600, era para ser de R$200. Mas o Congresso bateu no peito e votou R$600 a revelia do governo, né? E o Bolsonaro, o tiro saiu. Exato, e o auxílio de R$600, né? Exatamente. Então, e o Bolsonaro está colhendo frutos de popularidade bastante interessantes. Então, ele é um político com popularidade, a popularidade dele está subindo. A pandemia não é mais um passivo muito grande no governo dele, não vai ser um ativo, porque sempre vão lembrar de como ele conduziu, e nem algo que ele está interessado. Saiu uma pesquisa do Valor Econômico, o Pazuello é o ministro que ele menos fala, tá? O ministro da Saúde é o ministro que ele menos fala no meio da pandemia.
tá? Então, ele não tem o menor interesse no que está sendo feito do ponto de vista de saúde. Mas a pandemia está diminuindo, o número de mortes está caindo de 1.000 para uma média de 700, está resolvendo, a questão está se encaminhando do ponto de vista de saúde, né? Uma coisa interessante, não teve corpo na rua no Brasil, igual teve no Equador, igual teve no Peru, né? O sistema de saúde aqui, apesar de todos os pesares, ele foi funcional, estressado ao limite, em algumas cidades colapsou, mas funcionou, não teve, a gente não viu saco preto na rua, né? A gente não viu caminhão com gente morta igual se viu em Nova York, né? Então, eu diria que a coisa até, o Brasil teve até um pouco de sorte nisso, né? Se é que pode dizer que a gente teve alguma sorte. Então, Bolsonaro está colhendo frutos. Qual que é o meu ponto? O Paulo Guedes é um político é um cara difícil politicamente. Ele vem da mesma escola que eu vim, que é o mercado financeiro, que é uma escola onde você arremessa o telefone na parede, dá uns berros e as coisas acontecem. Tá? O mercado financeiro é um dos poucos ambientes na Terra que o chilique é liberado e ele funciona de vez em quando. Tá? Então, esse comportamento explosivo dele, teve debandada e tal, cara, é um pouco da postura de quem é de mercado, que fala as coisas e tal. Então, isso não funciona em Brasília. Gritar em Brasília não funciona muito. E ele tem essa postura, né? Hoje é, hoje é bem mais civilizado, mas o pregão Viva Voz era um negócio raiz, como o pessoal diz. E o Paulo Guedes é de uma época muito mais cowboy do mercado financeiro, que o país era muito mais organizado e ganhou muito dinheiro. Ele faz parte de um grupo mitológico de figuras do mercado financeiro, ele, o André Jacursky, o pessoal do antigo Banco Pactual, que hoje é o BTG Pactual, do pessoal do Banco Garantia, gente que ganhou muito dinheiro nos anos 80 e 90 no mercado brasileiro. O Paulo Guedes faz parte desse folclore do mercado financeiro brasileiro. E é um cara que ganhou muito dinheiro. Ele tem um patrimônio, eu diria, aí, talvez próximo do bilhão de reais. Tá? E foi sócio de vários empreendimentos e gestoras de muito sucesso. Então, é um cara que estava acostumado a uma, poderia dizer, a um ambiente no qual você é o senhor do universo. Tem dinheiro, tem gente muito inteligente trabalhando para você, você faz as coisas acontecerem, isso é natural. E virou ministro, né? Meio que por acidente. Eu brinco que pouca gente ali tinha um pouco de. Acho que muita gente estava na campanha e não imaginava que ia ganhar, e ganhou. E teve que aprender a tocar Brasília ali na unha, que é um negócio super difícil. E o Paulo Guedes chegou ali com muita expectativa. A reforma da Previdência, eu diria que só passou por causa do Rodrigo Maia, foi crucial. E o que está acontecendo agora, o Paulo Guedes amansou, eu diria. O discurso dele ontem é um discurso de quem entendeu que a situação é outra. De que o discurso agora não é privatizar os Correios, que o discurso agora não é dar eficiência para a máquina pública, mas o discurso agora é manter o país funcionando, né, manter pelo menos algum fluxo de renda para essas pessoas. Uma coisa interessante, Estevam, o desemprego está em 22%, ele não está em 13%, igual o IBGE fala. Não é que o IBGE mente, mas é que o número de pessoas procurando emprego, que estão dispostas a participar da força de participação, caiu muito, né? Porque as pessoas ou estão recebendo o auxílio, ou estão recebendo o seguro-desemprego, e teve gente que parou de procurar emprego por causa da pandemia, né? O cara não vai pegar um ônibus, ele não vai, né? Ele sabe que estão contratando menos pessoas, esse tipo de coisa, tá? Então, tem que manter, o Paulo Guedes entende que precisa manter algum fluxo de renda fluindo, ao mesmo tempo que você tem que respeitar o teto de gastos, porque a situação fiscal é muito grave, ela é muito delicada. Mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro está, diria, no sugar high, ali, ele está poderoso no Congresso e ele tem popularidade. Então, Paulo Guedes, o que eu acho muito positivo é que se o Bolsonaro é um político funcional com o Congresso, você consegue aprovar coisas, consegue aprovar uma PEC emergencial, por exemplo. Então, o Paulo Guedes está vendo que se ele acalmar, afinar um pouco o tom do discurso, entender que, né, você precisa
equilibrar demandas ali do governo, é natural, Rogério Marinho tem pretensões de ser governador do Rio Grande do Norte, então ele quer gastar, é óbvio. Ele tem um ministério que é gastador por natureza, Sim, que é Peraí que tem uma aranha gigante aqui, eu vou matar a aranha aqui, senão eu não vou ficar muito tranquilo. Esse é o problema de estar aqui no mato. É, meio grande a aranha. Ah, não, esse aí é Peraí. meio que. É coisa do Não, mas campo. morreu. Pronto, morreu e não tinha aranha, não. Olha, os Eu tô defensores dos ficando bom, eu animais. cheguei aqui no sítio com um pouco de medo, agora eu mato com um pouco mais de habilidade e sem medo. Minha mulher tá rachando de rir aqui do meu lado. Mas uma coisa interessante é que o Paulo Guedes aprendeu que ele tem que comportar. E se o Bolsonaro é um político funcional, ele consegue mandar coisas para o Congresso votar do ponto de vista fiscal e essas coisas serem aprovadas. Então, eu tenho uma visão um pouco É, mais otimista que tudo isso vai se acalmar nas próximas semanas, que é óbvio que o fiscal vai continuar pressionado, mas não vai ter estouro do teto. Hoje eu participei de uma reunião com o Bruno Dantas, que é ministro do Tribunal de Contas da União. sim. Ele falou, olha, se o governo não há puxadinho para teto, isso não existe. Ou o governo cumpre, ou ele descumpre. Ou ele manda uma lei falando que quer acabar com o teto. Nós não vamos aceitar puxadinhos no teto. Uhum. Rodrigo Maia falou hoje mais cedo numa live para investidores, que eu participei também, falou, olha, estamos dispostos a votar, manda que vai ser prioridade, qualquer coisa de fiscal será prioridade. E o Ricardo Barros também hoje foi um dia de várias reuniões, o Ricardo Barros falou a mesma coisa também hoje, o líder do governo no Congresso. Falou, olha, estamos preparando e vamos levar a votação. Então, assim, é natural, você falou, né, o Bolsonaro está com esse lulismo, assim, atrás dele, né? Ele está entrando, cara, ele está entrando no Nordeste, né? Ele está capturando votos no Nordeste. Eu acho que a mídia, no geral, a gente pinta uma imagem de um Bolsonaro idiota. Ele é tudo menos idiota, tá? Uhum. Ele é bem esperto e tem um instinto de sobrevivência. Ele já entendeu que furar o teto é o fim do governo dele, do ponto de vista econômico, mas ao mesmo tempo ele precisa manter as coisas funcionando e os ministérios funcionando, e execução de obras. Então ele é um político habilidoso. O Bolsonaro está melhorando bastante, está aprendendo on the job. Né? Uma coisa é ser um deputado de minoria que fica gritando, outra coisa é o presidente do país. Eu acho que eu estou surpreso com o comportamento Uhum. político do presidente. Agora, se esse equilíbrio vai se manter com o Paulo Guedes ou não, aí é outra discussão. Desculpa se eu falei muito aqui Não, olha, nessa primeira eu vou pergunta. falar assim, a gente, né, nós, eu falo assim que eu escolhi a dedo, né, e eu falei que eu, assim, foi meia calhar. Eu tenho uma sorte que a hora que eu vou falar algum assunto na aula, parece que acontece um monte de coisa na semana. Aí dá para fazer link, fazer um amarrado de ideias e aí a coisa anda, mas anda numa coisa muito boa. Uma das coisas que o pessoal gosta muito de falar, né, e agora todo mundo está com medo, a questão do tesouro direto, a questão das dívidas que são assumidas, né, que é aquela questão do Banco Central vender títulos, títulos públicos e depois eles vão ter que o compromisso de recomprá-las. O que a gente fica mais perguntando é o seguinte, né? O Brasil ele tem uma tradição desde da República desse assistencialismo, né? Da questão de sempre o governo ser o pai, a mãe, o avô, ser a família, né? E vem o Paulo E não só Guedes, para os mais pobres, para todo para mundo, todo mundo. né? Não, assim, a gente tem que, eu estava conversando, tem muito aluno meu que eles brincam, né? Eles falam assim, menos Marx e mais Mises, né? Então tudo bem, né? Também tem um pouquinho da escola austríaca, né? De economia. E a gente fica observando, porque assim, no meu eu tento sempre pautar o meio, porque tudo que a gente ou tende de para um lado ou para o outro, sempre não vai dar uma noção espacial muito boa da situação.
no meu ponto de vista, né, eu estava lendo aquele Confronto de Titãs, eu tenho ele aqui, né, que é do Hayek e o Keynes, né, o debate entre os dois. E aí a gente tem que chegar assim, nem tanto Keynes, mas também nem tanto o estado ausente, ou o estado mínimo. Porque, assim, vamos dizer, seria uma tolice, né, de falar que o mercado financeiro vai ser bonzinho, todo mundo vai respeitar o seu espaço, tudo bonitinho, ó, você fica com esse espaço aqui, que eu fico com o meu, vamos competir bonitinho, cada um com o seu espaço, mas todo mundo sabe que isso é meio difícil, né, ocorrer, né? E também a gente não pode falar que se deixar tudo na mão do governo, o, aquela elite, não é só uma elite, as elites, né? Por quê? Se a gente for ver, nunca, se você falar que de 2013 até 2015 nós tivemos um governo do povo, eu truco. Nós tivemos uma elite intelectual, uma elite sindical. Aí sim, aí nós tivemos uma elite, né, dentro do governo. E eles sempre, o principal erro, principalmente entre 2003 e 2016, não, até mais, né? Sempre tratou o governo, sempre tratou o povo como cliente. Se nós, né, que ficamos atentos no mercado financeiro e vê as campanhas políticas, lembra do governo, lembra do segundo mandato da Dilma, ela falou, eu tirei milhões da pobreza. Aí que tá, eu sempre falo com o povo, né, com meus alunos, é fácil tirar alguém da pobreza, eu quero ver manter fora da pobreza. E outra, o principal erro deles, eles não entenderam que quem andou de fusquinha agora anda de carro novo, não quer voltar a andar de fusquinha não. E se andar de fusquinha vai virar inimigo. É como se fosse um inimigo mortal. Foi o que aconteceu. Muita gente que ganhou Minha Casa Minha Vida, teve lá aqueles incentivos do IPI lá de 2011 e comprou carro novo, chegou lá em 2018, lá com a casa tomada pelo banco, o carro idem, o que ele fez? Pegou uma birra do lulapetismo e muita gente que votou no Bolsonaro, como nós já falamos, não votou no Bolsonaro, né? Votou contra o Lula. Então, com uma raiva, né? Uma raiva de ter, né? Ter votado, né? Então, o que a gente tem que... o que eu falo, ô Vitor, a gente que mexe muito com o mercado financeiro, seria... eu nem tanto, né? Eu só fico ali de vez em quando, dando uma olhada nos meus fundos de investimento, tem um pouquinho de renda variável, né? E aí, você vai ter... Espera um pouquinho, é que tá com o meu microfone. Tá um pouquinho dando eco. Mas então, aí o que a gente tem que falar é o seguinte, a gente, né, tá com vamos dizer, o foco, né, de trabalhar. E uma das coisas que eu tento trabalhar com vocês, com os meus alunos, e o Vitor pode falar, porque qual que era o objetivo, qual que é a finalidade de abaixar tanto a taxa de juros, que era de 14,25 lá em 2016, e aí começa a cair e chega a 2, e o Copom quase falou, ó, dá para baixar mais, mas nós temos que ver primeiro o que vai ser o fim desse, vamos dizer, desse auxílio emergencial, se vai ser uma coisa, se uma coisa vai ser emergencial ou vai ser perpétuo, que nem, por exemplo, o Bolsa Família. Então, né, Vitor, o que eu queria que você explicasse, se você puder, assim, qual que era a finalidade dessa redução, tá? Sim, bom, vamos lá. Para falar um pouco de juros, Ah, juros é uma coisa bem interessante do ponto de vista dos economistas, né? A gente vive, a economia tem dois lados, né? Tem um aham, lado real
que é o lado do investimento, que é o lado que a gente vive, né? Você compra um carro, consumo das famílias, investimento das empresas, isso é o lado real da economia. Tem um lado da economia que é o lado monetário. Ele é um lado abstrato, né? Basicamente, ele é abstrato. Mas é o lado que faz o lado real funcionar. Como a gente vive numa economia capitalista que depende de dinheiro, Nós estamos com... valor como... Alô? Então, é muito grande para o lado real. E essa interface... Oi, você está me ouvindo? Tá, não, tá dando só umas picotadinhas só. Só umas Ah, picotadinhas. tranquilo. O lado monetário e o lado real, eles se comunicam, né, no equilíbrio entre o investimento e a poupança, tá? Então, o lado real quer investir, quer consumir, e o lado monetário é quem dá o dinheiro. O dinheiro vem de algum local, né? Então, vem do sistema financeiro. Então, esse relacionamento entre a economia real e o sistema monetário é o que equilibra os juros. O que é os juros? No final do dia, é o preço do dinheiro. Então, é o que equilibra o investimento com a poupança. Nos anos 80, a teoria monetária ali até 1980, 1990, ela era baseada que você controlava a quantidade de dinheiro que circulava na economia, tá? Então, os bancos centrais tinham uma série de medidas de quanto de dinheiro circulava na economia, tá? Literalmente, quanto de dinheiro circulava na economia. Então, você tentava controlar aquilo. O que é um caos? A partir do momento que veio a digitalização do sistema bancário, os bancos começaram a criar dinheiro, né, para tudo quanto é lado. Então, um banco, todo mundo sabe que o banco não tem dinheiro se todos os correntistas forem lá amanhã sacarem, porque ele empresta muito mais do que ele tem. Óbvio que o Banco Central regula, que tem controle de capitais, que tem buffers, que tem reservas técnicas, reservas do Banco Central. O sistema é super sólido. Mas, de fato, o sistema cria dinheiro. E começou esse negócio de cartões de crédito. Então, antes você não aumenta o dinheiro em circulação hoje em dia, né? Então, o que os bancos centrais viraram e falaram, cara, é muito difícil controlar e o dinheiro deixou de ter lastro. Né? O dólar hoje, a quantidade de dólares no mundo não tem lastro. O que faz o dólar ter valor? O governo americano, basicamente o tesouro americano. Do mesmo jeito que o que faz o real ter valor é a credibilidade do governo brasileiro, da dívida pública brasileira. Tá? Então, o dinheiro passou a ter um lastro na parte de dívida das economias. Né? E isso cresce todo ano. Então, criou um negócio que chama metas para a inflação. Né? Então, o Banco Central fala, cara, a inflação é tanto. Tá? E eu vou levar a inflação nesse nível todo ano. Tá? Assim, esse é o nome chique, né? O framework de política monetária. Sei. E dentro desse framework de política monetária, a gente controla a taxa de juros. E a taxa de juros impacta o investimento e a poupança. Então, se você tem muito investimento, a economia está bombando, né? Você quer, eu preciso dar uma esfriada nessa economia. Então, você sobe a taxa de juros, a poupança cresce, o investimento cai. Basicamente, pense entre a poupança e o investimento como vasos comunicantes, né? Um sobe, o outro desce, o outro sobe, e eles ficam, né, basicamente variando para o ciclo econômico. E o Banco Central fica setando os juros em relação a isso. Por que os juros caiu tanto? Primeiro, o juros subiu muito pelo fator que eu falei lá atrás. Foi um boom de consumo, de investimento, o governo descarregando uma quantidade imensa de dinheiro. E, por um lado, a taxa de juros que o Banco Central determina é a taxa que o governo se financia. E, quando a coisa começou a piorar, o mercado financeiro, e não só o mercado financeiro, as pessoas que compram tesouro direto e afins, virou e falou pro tesouro assim, bonitão, eu não vou te financiar a 7% de juros mais, eu quero mais. E a inflação subindo. Então, o Banco Central teve que subir os juros para a inflação cair, porque desaquece, a atividade do investimento cai, quer que a poupança suba, e, ao mesmo tempo, já tinha uma desconfiança no governo Dilma que não era sustentável a política fiscal, o governo estava indo para algo insustentável, então pediu juros mais altos na dívida pública. Então, o juro foi lá em cima, 14%. O que aconteceu? Desde o governo Temer, você foi recriando, né, a credibilidade tanto do Tesouro Nacional, que é quem gasta e quem emite dívida, quanto do Banco Central. O Ilan Goldfaden, que hoje é o presidente do Conselho do Credit Suisse, que foi
o diretor do Banco Central na era Armínio Fraga, era o economista-chefe do maior banco brasileiro, do Itaú BBA, foi o presidente do Banco Central na era Temer. O Ilan pilotou o Banco Central com uma habilidade tremenda e o mercado financeiro voltou a acreditar no Banco Central. Na era Tombini não tinha confiança, porque ele não conseguia entregar a inflação na meta, tá? Porque ele não queria, ele claramente queria deixar a inflação mais alta para o juro ficar mais baixo e a economia continuar aquecida. Ele fazia parte, né? O Banco Central era uma peça da política desenvolvimentista petista. Isso está provado, tá? Mesmo ele sendo autônomo. E na era Temer, não, o Banco Central voltou a ser completamente autônomo, e até hoje ele é, na era Bolsonaro, o Banco Central continua 100% autônomo. Então, o fiscal se arrumou, tá? Então, o mercado aceita financiar o governo num juro mais baixo, então o prêmio de risco cai, então você pode baixar juros sem gerar um descontrole. Sim. Ao mesmo tempo, como a economia sofreu muito com a crise de 2015 e 2016, o investimento despencou, a demanda despencou, o consumo despencou. Então, a inflação foi muito alta em 2015, porque teve um reajuste de preço, depois ela já despencou em 2016 e continuou caindo em 2017. Então, os juros veio caindo lá de 14, ele veio, se você olhar o gráfico, ele faz assim, aí ele pausa, aí ele faz assim, aí ele pausa. Aí vem a reforma da Previdência e ele despenca. Então, você foi arrumando o fiscal, e uma coisa que os economistas chamam de taxa neutra de juros, que é um juro de equilíbrio, vem caindo, porque o país está numa estrutura econômica muito mais arrumada. Sim. Não é só porque a gente está numa crise, não é só porque a gente está mais pobre, não é só porque a gente consome e investe menos. A gente arrumou a casa. Isso é muito legal, porque hoje, antes da reforma da Previdência, o juro estava em 6,5%, e todo mundo falava que era muito baixo. Hoje, se você projetar o juro de equilíbrio, na hora que a economia zerar a ociosidade, que o emprego voltar e o investimento voltar, vai parar em 6, em 6,5 nas projeções. Então, quando a economia estiver bombando, a gente vai ter um juro de 6. Isso é o juro nominal. Se você tirar a inflação, o juro real, que é o que importa, vai ser 2%, 1,5%, que é muito, muito baixo. O juro real era 10% em 2015. Então, assim, por que eu fico até com um sorriso na cara? Pô, tem um negócio super transformador acontecendo no país. Se o governo conseguir não explodir o fiscal e tiver compromisso, conseguir manter essa estrutura econômica minimamente funcionando, intacta, esse juro baixo pode ser transformador, tá? A gente vai ter acesso a juros muito menores. As empresas muito grandes que se financiam a juros baixos estão se financiando a juros baixíssimos. É por isso que a Bolsa subiu tanto, foi a 120 mil pontos, porque o juro é muito baixo. Por outro lado, o Brasil vinha de uma cultura de aplicações financeiras, né, de dinheiro no banco, né, o dinheiro ficava parado lá. Isso é péssimo, porque esse dinheiro não virava investimento. E o mercado de capitais, né, o mercado financeiro não é cassino, não é para deixar rico mais rico. Isso é uma outra coisa absurda, que eu já ouvi, inclusive, um professor de história no ensino médio falar que o mercado financeiro era para rico ficar mais rico. Mentira, o mercado financeiro é para canalizar a poupança. Então você vai lá, você, Estevão, vai lá, tem o seu fundo de investimento, seu fundo de investimento compra um ativo, ele compra uma ação no IPO, que o dinheiro vai para a empresa investir, ou ele compra uma debenture, que é um título de dívida para uma empresa investir, ou ele compra um fundo imobiliário, que é uma cota de um fundo que vai comprar um imóvel e vai alugar esse imóvel, então, ou vai construir um imóvel. E o mercado de capitais também está bem mais eficiente, graças a esse juro baixo. As pessoas estão tirando dinheiro do banco, porque não está rendendo nada, e estão transformando esse dinheiro em equity, né? Ou compram uma casa, compram um terreno, vou construir uma casa porque eu vou alugar, porque o juro é tão baixo que o quanto que eu vou ganhar de aluguel vai remunerar melhor o dinheiro que eu vou investir na casa do que se eu deixar no banco, vou comprar ações. Então, tudo isso é super interessante. É um período muito transformacional da economia. Então, o juro cai por 2 motivos, tá? Ou sobe também. Uma é a conjuntura, a economia está aquecida ou não. E o segundo motivo, que é um motivo muito difícil das pessoas entenderem, que é um motivo realmente muito técnico, que é essa taxa neutra de equilíbrio, que tem muito a ver com a política fiscal, né, do quão arrumadas são as contas públicas, principalmente num país pobre como o nosso. A gente é um país pobre, apesar de ser rico em termos absolutos, nós somos um país pobre
e com eu diria, com uma certa volatilidade macroeconômica, né? Então, no Brasil, vira e mexe, você tem que subir os juros, vira e mexe tem um problema de endividamento do governo e tal. Mas outros fatores, né, como o mercado de capitais funcionando, os juros lá fora estão muito baixos. Isso também é muito importante, porque isso muda a alocação do grande capital. Tá? O dinheiro flui muito facilmente ao redor do mundo. Eu, por exemplo, sou gestor, eu tenho uma posição de alguns milhões de reais comprado em ações americanas. Eu, sentado aqui no sul de Minas, no sítio, eu consigo operar ações americanas, ou seja, o dinheiro não tem borda, né? Ele é cross-border, você fica jogando dinheiro para um lado para o outro, né? Buscando investimentos. Então, se o juro lá fora vai ficar muito baixo, hoje ele é zero, e o Brasil tem um juro real até alto, se você olhar os títulos mais longos do governo, né? Quanto que o governo paga de juro ao ano para se financiar até 2050, por exemplo, 4% ao ano é descontado a inflação, né? Então você ganha inflação mais 4%. O investidor lá fora olha isso e fala, pô, isso é bom, interessante, eu pego dólares a zero aqui nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, e vou lá no Brasil, vou comprar um título, eu vou ganhar 4%, né? Ele faz o que a gente chama de carry trade, né? Então isso é importante para o Brasil, porque também a gente é um país de moeda não conversível. A gente tem esse outro problema. Real não é reserva de valor. Reserva de valor é dólar. Então a gente precisa ter uma justificativa para o dinheiro vir para cá. Uma outra coisa, mais técnica, nós somos um país que tem transações correntes negativas. A gente precisa pegar dinheiro de fora todo ano. Tá? Então a gente exporta, o Brasil, né? Transações correntes é o saldo da balança comercial, que é positivo, a gente é um exportador natural, né? A gente é um grande exportador, esse ano vai ter recorde de exportação. A gente importa muita coisa, muita manufatura, né, que a gente importa, mas esse saldo é positivo, né? A gente exporta mais que importa, entram dólares. Por outro lado, a gente se financia lá fora, as empresas pegam dinheiro lá fora, as empresas, o Brasil é um país de muitas multinacionais, basta a gente olhar ao redor aqui, meu computador é Apple, meu carro é Hyundai, a geladeira é General Electric, o notebook aqui que está do lado é da Dell, a TV é da LG, mas muitas coisas são montadas no Brasil, e essas multinacionais enviam dinheiro para fora, isso também prejudica o quanto de dólares fica no país. Então, no final de todo ano, a gente tem um déficit em transações correntes, e que precisa ser compensado. Todo déficit, né, na economia, Deu uma travadinha, gente. no investimento financeiro. Opa, voltou? Voltou. O déficit é coberto pelo investimento externo direto, pelo dinheiro que as empresas investem no Brasil para construir fábrica, para melhorarem as fábricas no Brasil, ou a matriz está mandando, a Fiat na Itália está mandando dinheiro para a Fiat no Brasil, isso entra como investimento externo direto, né? Tem uma rubrica empréstimos intercompanhia, intracompanhia. E por outro lado, você tem o investimento financeiro, que é o dinheiro que vem para operar no mercado de Só para... tá? O investidor estrangeiro tem algumas margens, ele imposto de renda sobre títulos públicos, então ele vem para cá também. Só para pegar então, no final de todo ano, a gente precisa cobrir. Victor, só para pegar um gancho ali, esse investimento estrangeiro direto, para vocês terem uma noção, já numa questão internacional, é a questão do Brexit. Muitas empresas, desde a época da Margaret Thatcher, ela teve, né, o Reino Unido não tinha mais indústrias britânicas de grande porte, então ela abriu, era como se fosse uma ponte, o Reino Unido fazia como se fosse uma ponte de empresas estrangeiras para que eles entrassem no bloco europeu. Agora, sem o Brexit, com o Brexit, então não tem mais essa ponte. Então hoje o Reino Unido tá assim, o Boris Johnson tá tentando ver como que ele vai conseguir não fazer essas empresas. Tinha muita brasileira, frigoríficos brasileiros fizeram isso com muita habilidade, instalaram filiais ali no Reino Unido para que ganhasse o mercado financeiro, o mercado consumidor da Europa. E não acontece muito aqui no Brasil, né? Porque, vamos dizer, Victor, acho que no meu ponto de vista, né, que eu começo a observar,
tem mais emissão de dinheiro das filiais para a matriz do que da matriz para as filiais aqui no Brasil. Estou correto ou não? Sim, tem bastante razão. Em alguns casos, a gente viu até na temporada de resultados agora das grandes empresas, várias empresas brasileiras lá fora mantendo dinheiro lá fora, inclusive, mantendo, mantendo o caixa em dólar. Uhum. Uma outra coisa, né, é muito fácil uma empresa brasileira se instalar no exterior, o contrário não é muito simples. O Brasil é um país com várias barreiras à entrada. Pô, a gente gasta 2.000 horas por ano para descobrir o que a gente vai pagar de imposto. As empresas gastam 100 dias por ano, em média, grandes empresas. Cara, vai numa grande empresa, eu garanto para você que o segundo, o terceiro, o segundo ou o maior setor depois da manufatura em si é o setor de taxas, né, de impostos. Então, Falam que tem indústrias que tem empresas que têm um departamento com 20 advogados, tudo tributarista, só para saber que imposto você vai pagar, né? oi, cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho? Então, eu falo que Cortou na parte das indústrias aí. tem muitas empresas aí grandes que o departamento jurídico deve ter uns 20 só tributaristas, né? Fora depois os trabalhistas, deve ter ali uma centena só de advogados desses dois ramos, né? Essas duas especialidades. Não, exato. O Brasil, cara, o Brasil é um país que tem muito escritório de advocacia especializado em tributário, fiscalizado em regulação. Então, porra, tem muita barreira à entrada aqui no Brasil. O Brasil não é um mercado trivial. Basta ver a quantidade de bancos estrangeiros que já vieram para o Brasil e foram embora, desistiram, falaram, vamos embora, ou venderam as suas operações de varejo para bancos brasileiros, o HSBC, o Citibank, que os caras desistem uma hora, falam, chega, não vale a pena o estresse de estar no país. Isso é uma coisa importante, a agenda de simplificação tributária, da reforma tributária, a agenda de simplificação de regulação, tudo isso super importante para a gente avançar e atrair capital e atrair empresas que tenham interesse a vir para cá. E fora que a gente protege a nossa indústria deliberadamente, às vezes, né, o Brasil tem a eterna indústria nascente. A indústria brasileira sempre precisa de proteção, porque ela sempre está em algum estágio de desenvolvimento. A indústria brasileira existe desde o final do século XIX e até hoje ela precisa de proteção. Por uma série de motivos, mas dos quais eu discordo. Então, eu não consigo entender uma coisa que é super interessante. A indústria automobilística aqui no Brasil, ela tem um argumento super legal, na minha opinião, a Volkswagen. Não, a gente precisa nos protegermos da concorrência externa aqui no Brasil, porque o custo de produção é muito alto. Aí eu pensei assim, Volkswagen, você é brasileira? Não, né? Você é alemã. Você vai se proteger de quem? De você? Né? Então, assim, a Volkswagen do Brasil, eu preciso me proteger de mim mesma. É basicamente, quando você vê esse argumento, né, você fala, é surreal. Você nunca vê a indústria automobilística chegando assim para o governo e falar, bicho, é o seguinte, vamos melhorar aqui a tributação sobre a folha de pagamento, vamos melhorar as relações trabalhistas, vamos melhorar o imposto sobre o carro. Vamos fazer o seguinte, porque eu quero produzir o mesmo carro que eu produzo na Alemanha, eu quero produzir aqui no Brasil e gostaria de produzir na fábrica daqui, com os funcionários daqui, no custo que eu produzo na Alemanha. Me ajuda a fazer isso. Não, então, a indústria automobilística nunca chega nesse ponto. Ela sempre quer, vamos pegar mais uma molezinha aqui, até porque conseguem, são redes muito grandes. Das bobagens que o brasileiro pensa é que o carro que é produzido no Brasil é o mesmo produzido na Europa ou no México. Vamos pegar a Volkswagen, né? Porque ela usa lá a sua fábrica de Monterrey para produzir, para levar para os Estados Unidos, né? E aí aquele acordo entre Brasil e México, aonde não tem tributação, carros mexicanos vêm para o Brasil e alguns brasileiros vão, mas assim, já com outro padrão de qualidade.
E outra coisa bastante curiosa, né? Aí todo mundo fica, mas por que o carro lá nos Estados Unidos, se a gente for jogar no câmbio, custa, vamos lá, 50 mil reais e aqui ele custa mais de 100? Também tem a questão da tributação e também vem aquilo que você falou. Tem muitas vezes que a filial, um país onde o consumidor, vamos falar, é mais manso, não reclama tanto, eles dão aquela enfiadinha na faca, porque se eles forem subir o preço na Europa e nos Estados Unidos, eles perdem mercado. Então o brasileiro, ele paga o valor para o americano, para o europeu e mais o valor que está no Brasil. É o lucro Brasil que a gente fala. Além do custo Brasil, tem um lucro Brasil aí. Então, assim, o brasileiro, ele gosta e fica batendo, nossa, paguei 100 mil reais num carro. Fala, obrigado. Olha lá, a Alemanha, a Coreia do Sul, os Estados Unidos agradecem. A Itália, né? O legal é que 100 mil reais hoje é 20 mil dólares, né? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Não, e uma das coisas... Desculpa a expressão, não, mas é essa. O pessoal tá gostando. O pessoal tá gostando aqui do... Tem alguns alunos meus que estão mandando algumas mensagens no WhatsApp aqui, e estão gostando. Legal. Assim, uma das coisas que também está em discussão, a gente tem que falar, a diferença entre inflação monetária e inflação de preços. É o que você falou. Tem duas inflações. E o Brasil está sofrendo com as duas. Na verdade, a de preços está tendo até uma recessão, né, por causa da ausência de consumo, e devido a essa emissão de papel, de dívidas, que também conta como papel, moeda, né, você tem uma inflação, inflação monetária. Assim, só para explicar um pouco para o povo o que seria. Qual seria... Tá, vamos lá. Isso é super, super interessante, tá? Basicamente, a base monetária não é fixa, tá? Como eu falei, ela cresce, tá? Ela se expande. Mas, como eu falei, os bancos centrais desistiram de controlar a quantidade de dinheiro em circulação, então eles controlam a taxa de juros. Então, a partir disso, eles mantêm a economia relativamente sob controle. O que acontece? Em alguns países, que não é o caso do Brasil, existe existe aumento da base monetária, tá? Sem contrapartida nenhuma, tá? Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, desde a crise de 2008, o Fed, o Banco Central Americano, ele emite moeda, literalmente, e compra dívida, tá? Ele comprou os MBS, que são títulos hipotecários, tá, americanos. Ele chegou a comprar títulos mais arriscados ainda com essa emissão de moeda. E como o juro, tá, o juro, existem dois tipos de juros. Existe o juro que é hoje, que é a Selic, e tem o juro futuro, tá? Então tem contratos que negociam juros futuros. Eu basicamente faço isso no mercado financeiro, eu opero juros. Mas o que é operar juros? Você tem uma curva de juros soberana, que é quanto que o governo tem que pagar para se financiar. Então, quanto que o governo paga para se financiar em um ano? Ele paga a Selic. Mas e para daqui 20 anos? Ele paga a Selic mais um prêmio. Então, esse Selic mais um prêmio é o juro daqui 5 anos. Então, no mercado financeiro, você pode operar essa diferença de juros, tá? Se você acha que o juro de 5 anos está muito alto, porque você acha que a Selic lá na frente vai estar mais baixa, por algum motivo, você pode ganhar essa diferença, tá? E o Fed comprou títulos mais longos, que quando você compra o título, a demanda aumenta, o preço do título sobe. Como é um título ao longo do tempo, tem uma taxa de desconto embutida nesse cara, né? Sim. Que é a taxa do título, é o quanto você ganha no Tesouro Direto, por exemplo. Aí a taxa despenca. Então quer dizer o seguinte, que o preço do dinheiro para 10 anos, que é o preço do dinheiro para investir, ninguém vai investir, né? Investimentos duram muito tempo, né? Às vezes tem obras que duram 5, 6 anos, né? Investimento relevante demora para ser executado e para ser pago. Então, o Banco Central americano emitiu moeda para comprar títulos longos do Tesouro americano para a taxa ficar baixa. A gente chama da curva de juros, que é a diferença entre o juro hoje e o juro futuro, a baixar, né? E estimular a economia, estimular a investir. Lá teve emissão de moeda e que não gerou inflação, porque a economia está muito depreciada, tá? Tava machucada. E mesmo quando a economia acelerou, não teve aceleração da inflação. Mas tem uma coisa interessante, que como o juro estava abaixo, meio que, né, na marra,
os ativos financeiros explodiram de valor. Então, tem muito macroeconomista, muita gente séria, como o Ben Bernanke, que foi presidente do Fed, foi professor em Princeton, que é um economista de ultra primeira linha. Se não me engano, o Bernanke já tem um prêmio Nobel, ou se não tem, vai ter. O Bernanke falou bastante de inflação de ativos, né? Pô, não, peraí, agora você tem uma inflação nos ativos financeiros, que deixam os ricos mais ricos, né, no final do dia. Tem muita discussão de desigualdade, né? O Jeff Bezos tem 200 bilhões de dólares, uau, que absurdo. Não, ele tem 200 bilhões de dólares porque as ações da Amazon explodiram. Talvez por algum efeito nesse sentido, né, do dinheiro ter ido para isso. A Amazon é uma das empresas, tem que ver a Bezos Expedition, né? Que aí é onde, por exemplo, tem as ações da Twitter, né? Isso, não, o Jeff Bezos, dá pra fazer uma live só de Jeff Bezos. Eu acho muito interessante o conceito que ele criou dentro da Amazon. Mas voltando ao caso do Brasil... Ele saiu como uma analista de sistema do Walmart, né? Ele pediu demissão, começou a vender livro, começou depois a ganhar muito dinheiro e começou a expandir. Tanto que depois o Elon Musk tá reclamando, né? Ele tá querendo falar, vamos cortar esse império. Eu acho o máximo. O Elon Musk fala do monopólio da Amazon, mas o Elon Musk está caminhando para um monopólio basicamente no setor espacial. A SpaceX tem um preço muito melhor dos concorrentes. Ele está quebrando monopólios que eram muito caros de serem quebrados. Porra, quem vai desenvolver um foguete e competir com a Lockheed Martin e com a Boeing? Né? O Elon Musk foi lá e fez, mas hoje ele está tirando esses caras do mercado, então pode ser que em algum momento ele vire um monopolista. Não, também ele conseguiu, se não me engano, cortar para 1/3 o valor do que a NASA lança os foguetes dela, né? Para 1/3. Exato, é revolucionário. Mas depois eu quero até falar um pouco desse negócio de inovação, porque tem uma coisa bem interessante relacionada a isso e desigualdade. Voltando ao caso brasileiro, a gente não é um país que emite moeda livremente, tá? Isso não existe. Então, o que acontece? Quando o Tesouro expande, né, ele vai lá e se financia, ele está tirando dinheiro da economia, tá? Ele está tirando dinheiro que já existe, tá? Então, o governo, ele crowding out, ele tira o setor privado porque ele está captando recursos. Ele, manda para mim. Ele põe os títulos do governo lá, faz os leilões do Tesouro, e o mercado compra aquele título. Então, não tem criação de moeda, tá? O que dá variações na base monetária, tá? Às vezes é a variação das reservas cambiais, que são em dólar. Então, você tem 350 bi de reserva. Se o dólar desvaloriza 30%, os 350 bi explodem de valor, porque ele em reais. Né? Então, você tem um ativo em dólar e em real ele expande. Aí o Banco Central precisa fazer um ajuste na base monetária, né? E quando ele faz isso, aí o Banco Central ele tira dinheiro de circulação usando uma operação de mercado aberto que chama compromissadas. Ele dá um título público que paga Selic para os bancos e tira dinheiro de circulação, tá? Ele faz leilões de compromissadas, tá? E os bancos voluntariamente também podem pegar compromissadas. O banco fala, tô com muito dinheiro em caixa aqui, o Banco Central me dá uma compromissada aí, vai. Fica com dinheiro aí, me dá uma compromissada. Então, o Banco Central controla. No Brasil hoje, a gente não tem um cenário de inflação, de deterioração da moeda, porque está em base monetária se expandindo. Tá? A base não está se expandindo. Uma outra discussão que vem disso, que tem uma certa, as pessoas têm falado bastante, é a questão da nota de R$200. Você viu que eu fiz em 500 nada agora, mais né? Agora dinheiro... tem de 500 agora, né? Tem a 500 que é a minha. Ninguém tasca. A nota de R$200 é bem interessante porque o Banco Central podia ter se expressado um pouco melhor. Ele, de fato, fez. Tem os slides, mas é um pouco técnico. Faltou dinheiro, dinheiro entesourou. Gente, o Brasil, também quem criticou a nota de R$200 é só a classe média que vive numa bolha. Gente, o Brasil é pobre. As pessoas usam dinheiro, cara. Eu tenho um cartão de crédito que funciona no mundo inteiro, mas as pessoas humildes não têm. O Brasil é um país, o interior do Nordeste, as transações são pagas em cash.
Eu tenho um amigo que é nordestino, que conhece bem a realidade do Nordeste, ele falou, cara, não tem cartão de crédito, bicho, não tem débito, é cash. Agora, com essas maquininhas baratas, está tendo. Então, o dinheiro parou de circular, porque as pessoas pararam de consumir e ficaram em casa, e teve uma demanda, porque as pessoas foram sacar o auxílio emergencial. O Banco Central falou, beleza, precisa de dinheiro, vamos pôr dinheiro, vamos fazer. Não é que criou dinheiro, o Banco Central só criou um instrumento para acessar um dinheiro que já existe nas contas bancárias. É simplesmente isso. Depois, ele tira as notas de circulação em excesso. Quando o dinheiro voltar a circular, o Banco Central tem toda uma rede de sistemas que funciona via Banco do Brasil, basicamente, que ele recolhe o dinheiro. Quem é de Poços de Caldas, o Banco do Brasil da Assis Figueiredo, o dinheiro dos bancos vai para lá depois e ele é distribuído, tá? Por isso parece tão forte ali um lado do banco ali, onde entra os carros fortes e tal. Não, eu já vi já ali, fica no subterrâneo fica abaixo da garagem. Eu conheço alguns funcionários ali e o chefe do cofre ali é uma pressão muito grande ali, porque todo mundo sabe que é ali onde guarda o dinheiro da região inteira. Exato. Então, assim, o Banco Central controla isso. Então, um belo dia ele começa a pegar esses polos regionais e começa a falar, pessoal, é o seguinte, mandem um dinheiro para mim. E aí ele tira esse dinheiro de circulação, ele já faz isso, porque as notas ficam velhas. Cara, tem um super controle, o Banco Central tem um super controle, ele sabe quanto que tem de encaixe em todas as agências bancárias do país, no via sistema, ele sabe disso, tá? Então ele viu que precisava de dinheiro, foi lá, cara, por que R$200? Só para você ter uma ideia, o salário mínimo, quando saiu a nota de R$100, era R$70, tá? Hoje, e a nota de R$100 era mais que um salário mínimo. O salário mínimo é R$1.000, basicamente, hoje. Então, a nota de R$200 é um quinto de salário mínimo. Então, não é porque tem inflação, nada do tipo, tá? Porque que precisava. Uma nota de R$100 hoje é equivalente ao que tinha em 94 a R$16, né? Exato. E outra coisa, o auxílio emergencial são 3 notas de R$200, para pensar. Um Bolsa Família é uma nota de 200. Então o Banco Central falou, cara, deixa eu resolver esse problema de um jeito barato. Custa caro pra chuchu. Eu conheci muita gente do Banco Central quando eu estava em Brasília. Inclusive, eu já fui na porta do cofre lá da sede do Banco Central. É num subterrâneo e é o começo do cofre, porque o cofre ainda é mais fundo, mas já parece assim uma guarita, um puta vidro, isso já dentro do prédio, no subterrâneo, é o começo do acesso ao cofre. Então o Banco Central virou e falou, vamos fazer, e é muito caro fazer dinheiro, muito caro mesmo, né? Então aqui a nota é super sofisticada, né? Tem um monte de coisa de segurança e tal. Acabou a pilha do meu fone aqui, deixa eu passar aqui, voltou aqui pro que a gente tá conversando. Eu fico em live o dia inteiro, reunião de escritório, aí eu vou usando o fone, o celular toca, aí eu também, aí eu não carrego, acabo não carregando. Deixa eu até pôr aqui na caixinha para ele carregar. Mas o Banco Central resolveu o problema. Vamos fazer uma nota de alto valor e que é mais barato, a gente resolve bem essa questão e resolve rápido. Então, acho que de Brasil, a parte de inflação a gente ainda não tem. Eu acho muito difícil, acho quase impossível no Brasil, não pode ter quantitative easing, que é esse fenômeno do Banco Central comprar dívida, criando base monetária, porque a gente não tem nossa moeda não é reserva de valor e você pode gerar uma fuga de capitais. Então, esse tipo de coisa para o Brasil é fora de cogitação, na minha opinião, do ponto de vista técnico, e até a própria teoria econômica mostra que países que têm um prêmio de risco elevado não conseguem fazer esse tipo de coisa. O Brasil, como diz o ditado, não é para amadores, tem que trabalhar muito. Nenhum mercado emergente. Gente, a Argentina está dando o nono calote soberano, tá? O nono calote. É um país que já quebrou 9 vezes em dólar. Imagina. E ainda tem gente que fica pagando ainda de pau para os argentinos. Vitor, olha, já estamos a 1h20 aqui conversando. É conversa para mais de hora. Só falta agora uma cervejinha, uns petiscos aí pra gente conversar, ficar batendo. Seu pai ainda tem um bar lá em Poços? Olha, o meu pai aposentou. O meu pai é o seguinte, né? O meu pai é daquele tempo que tinha freguês.
O meu pai, assim, que para quem não sabe, né, o meu pai, o seu Mauro, né, ele tinha lá uma mercearia na Rua Paraíba, do lado, na esquina, só para você ver onde é a Tia Elisa hoje, né, ali perto do Pelicano, da quadra do Pelicano. Caramba! E meu pai, ele ficou de 77 até 94 ali, né, aí ele vendeu o ponto para a Tia Elisa. E ele era, assim, ali era um ponto, foi uma das coisas assim, foi a minha vivência. Eu via, por exemplo, juiz de direito conversando com um servente de pedreiro encostado no balcão. Assim, como se estivessem, assim, os dois em pé de igualdade. Então, aí o meu pai, né, aí ele tentou ficar um tempo, ele ficou, vamos lá, de 77 até 2000 e... Ai, quando que ele fechou o bar agora? Ele tinha lá na rua São Paulo. Ele passou mais de 30 anos ali pelejando. E ele viu aquela diferença entre o freguês e o cliente. Né? O freguês é aquele cara assim, raiz, aquele cara que ele vai lá não pelo atendimento, ele vai lá pela amizade que ele tem pelo dono do boteco. Exato. O cliente não, o cliente já quer ser bem tratado. Então quer tudo bonitinho. Eu lembro, gente, ó, se a vigilância sanitária vê uma coisa agora, eu lembro meu pai fritando linguiça na pia com álcool. O álcool, aquele álcool mesmo, assim, ó. Chegava e fatiava no balcão, assim, num pratinho, e o pessoal mandava para dentro. Falei, nossa, imagina só. Então. O bar ficou. Eu lembro da época do comida de boteco, Ah, pô, vocês sim. correram, era bem legal. Não, aí era lá na Rua São Paulo, já no pontinho da Rua São Paulo. Isso. Era o ponto é do meu pai mora em cima. Hoje é uma padaria, né? Hoje meu pai ele alugou o ponto, ele tá lá curtindo um pouquinho, tá com 70 anos, né? Tá precisando. Agora ele só fica agora ali entre Poços e Pocinhos, né? Que nós temos ali um sítio. Aí ele fica lá com a minha velha também, os dois ficam lá quarentenando no meio lá dos eucaliptos que nós temos ali naquela região ali. Ô Vitor, eu assim, desde já, nós estamos aí há mais de 1 hora e 20 conversando. É o que eu falei, é conversa para dias. A tua esposa deve estar chateada porque você já fica o dia inteiro conversando, você olha para ela, agora tem mais um professor querendo falar com você. Então, assim, desde já eu agradeço a sua presença. É Tá? isso, foi muito legal. Obrigado pela essa exposição que você fez, foi muito boa. Tá? É o que eu falo, assim, para entender a economia brasileira, você tem que ficar, assim, você tá há quantos anos aí no mercado financeiro, para entender ainda você tem que ficar lá e ficar com o livro ali, os gráficos ali, assim, tentando entender o que o governo, o que a empresa está tentando fazer. Mas assim, a gente agradece, eu agradeço, eu fico feliz de ser o primeiro, né? De muitos, se Deus quiser, eu tô espionando os meus ex-alunos, tá? Então, se vocês aí, ex-alunos que estão assim fazendo algum trabalho que eu estou observando, falo, nossa, que legal, vou trazer eles para conversar, para falar do tema que estão trabalhando, porque é legal, tá? E eu também, né, que vocês perderam um pouquinho de contato comigo, né? Mas eu estou aqui em Ribeirão Preto e eu nessa pandemia, eu percebi algumas coisas, algumas mudanças no mercado educacional e a gente, assim, agora o professor ele precisa, além de ser professor de palco, né? Agora tem que ser um pouquinho professor para dialogar. Não assuntos exclusivos de aula, né? Mas como você falou, como eu estou trabalhando com vocês. Isso que nós estamos conversando, professor nenhum vai conseguir fazer, tá? Dentro de sala de aula. Seria muito bom, imagina um dia você conseguir vir para Ribeirão Preto fazer uma aula para os meus alunos. Aí vai ter muita A gente conversa. vai, eu vou, não tem problema nenhum, adoro pinguim. Ó, eu tô morando pertinho do Pinguim agora. E Ótimo. dá um tropeção, tô lá na Praça 15. Então, gente, eu desde já agradeço o Vitor, tá?
Manda um abraço para sua esposa. Fala desculpa de ter tirado você mais um tempo com ela. Ela não está acostumada. Ela está gritando que é namorada, mas... É namorada já, né? Só falta agora o papel, né? Só falta o papel. Mas, então, assim, desde já a gente agradece. Tem muito aluno aí que já tá comentando aqui. Então, eu desejo muito sucesso, mais sucesso ainda que você tem, muitas realizações e que a gente possa, depois dessa pandemia, conversar pessoalmente aí. Vamos sim. E para os alunos aí que se interessaram pelo tema, a economia é um curso super legal, não, dá uma visão super interessante de mundo e é meio que um coringa, assim. Se você quer trabalhar em empresa, você pode, se você quer ir para o mercado financeiro, você pode, se você quer ir para o governo, quem gosta de políticas públicas, quem quer salvar o mundo, não salve o mundo fazendo ciências sociais, serviço social, administração pública, faz economia, porque vai te dar uma caixa de ferramentas para você avaliar a política pública, para você fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que é um curso super completo. Quem quer salvar o mundo, faça economia. Quem quer ganhar dinheiro, faz economia. Quem quer trabalhar em empresa, faz economia. Quem tiver interesse em saber o curso e o que dá para trabalhar depois, o Estevão me marcou no Instagram, me manda mensagem lá. Eu deixei também aí o link do teu Twitter e do teu LinkedIn. Legal. Só mandar, pode adicionar, mandem mensagem, estou à disposição. Então, beleza. Então, muito obrigado, Vitor. E até Valeu, dia, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, aí, ó, essa primeira live, nossa, eu tava nervoso, muita gente aí. Se alguém percebeu, eu não tô olhando o bate-papo. Depois eu vou aprimorando, né, gente? Porque, vamos dizer, né, a equipe técnica de um homem só, pelo menos deu conta. Então, se vocês estão observando, graças a Deus, todos esses fundos fui eu que fiz, né? A conexão do Meet também. É uma das facetas que o professor vai ter que fazer agora, né? Além de ser bom de palco, tem que ser bom de questões tecnológicas. E já estou fazendo já a conexão com o segundo convidado, é uma convidada, também minha ex-aluna. Então, assim, você que é meu ex-aluno, não se assuste, eu vou entrar em contato com vocês para vocês comentarem o que vocês estão fazendo da vida, tá bom? Então, muito obrigado e fiquem com Deus, se Deus quiser, até a semana que vem.